noite, Carlos. Boa noite, Silvério. Boa noite. Boa noite, Silvério. Bom também. Beleza. Bom, Mas como você quiser, menino. Nós vamos começar aqui com a leitura do ensinamento do caminho, verdade e vida. E a parte que caiu foi o ensinamento 51, meninos espirituais. Então vamos ver o que ele traz aqui para nós. Bom, abre aspas. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, pois é menino. Paulo, Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Na apreciação dos companheiros de luta, que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil que não haja choques quando inesperadamente surgem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão ante os que desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba luz, e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio, substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estivesse longo tempo, completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuse o leite que amam, de que ainda necessitam. Vamos aquietar nossos pensamentos, a nossa mente, acalmar nosso coração, procurar sintonizar com o nosso Deus interior, com o nosso Pai Criador, silenciando mente para que possamos ter uma sintonia integrada para iniciarmos neste momento o nosso estudo. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua presença aqui em nosso meio, para darmos início a mais um estudo, Senhor Jesus, desta segunda-feira. Os nossos mentores, os nossos amigos, os benfeitores espirituais que nos acompanham, que nos ajudam, que nos iluminam e que nos fortalecem, que possa iluminar a nossa mente, nos ajudando a cada momento, a cada instante, observarmos dentro deste estudo aquilo que é mais necessário a cada um de nós, para que possamos, Senhor Jesus, através destes ensinamentos, trazê-los para exercitarmos a cada dia de nossa vida,
em prol do nosso próprio em prol do nosso próprio melhoramento, do nosso próprio progresso moral e espiritual. Te rogamos, Senhor Jesus, que abençoe os nossos lares, abençoe todos os nossos familiares e todos aqueles, Senhor Jesus, nossos irmãos, que se encontram em hospitais, em asilos, pelas ruas, necessitados ainda de um amparo, estão desabrigados, que vós possa amparar e acolher a cada um. Que eles se sintam, Senhor Jesus, a tua luz, o teu amor e a tua força. Obrigada, Senhor Jesus, por mais este dia. Obrigado por mais esta oportunidade e que a tua presença, Senhor Jesus, seja constante em nossos corações, aqui e agora conosco. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, Pedro. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso aí. Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite a todos. Contagem, chuvão tremendo. Tá chovendo bastante. Boa noite. Bom, na semana passada a gente havia começado o roteiro 1, né, do módulo 4, e a gente começou aquela parte do livro que é Aprendendo com as Curas. E esse roteiro 1 trata do paralítico de Cafarnaum. Aí a gente começou a fazer a leitura e paramos na página 183, da versão mais antiga. Interpretação do texto evangélico. E 181 da nova. Isso, 181 da nova. Todo mundo encontrou? Sim. Alguém gostaria de fazer a leitura? Eu posso fazer, Vitor? Oh, com certeza, Pedro. Então vamos lá. Interpretação do texto evangélico. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos 2, 3, 4. No passado como no presente, continuou chegando até Jesus os doentes dos corpos e da alma, dele recebendo um amparo para que possam suportar ou solucionar os tormentos que lhe marcam a existência. O paralítico era um espírito em expiação. Um corpo entrevado resgatava os erros do passado. O sofrimento lhe abrira o coração para o amor e despertara-lhe o desejo de viver nobremente e, por fim, desenvolver em seu íntimo a fé na bondade divina. A frase "e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico", trazido por 4, destaca a ação caridosa de 4 amigos que, superando todos os obstáculos, chegam até Jesus. Ainda hoje, sabendo da existência de pessoas que, ruídos de amor e solidariedade, continuam conduzindo ao Mestre os portadores de doença, algumas tão graves que, a semelhança do paralítico de Cafarnaum, não podem sair em busca de auxílio por si mesmo. O texto evangélico mostra também que a vida na Terra se caracteriza pela presença de sofredores, de um lado, e de benfeitores em número reduzido de outro. Estes benfeitores, representados pelos 4 trabalhadores anônimos, uma pequena equipe, unindo esforços para que os obstáculos sejam vencidos segundo os princípios da lei de cooperação. Trabalham em uníssono
sem medir sacrifícios, garantir equilíbrio e atendimento aos que se encontram sob o jugo da dor e do desajuste carente de tratamento. A expressão "e vieram ter com ele" revela que o título de benfeitor é concedido apenas aos que vivem na órbita do Cristo, que sabem conduzir os que são até ele, encaminhando na direção do bem verdadeiro. Nem todas as pessoas conseguem, pelos próprios recursos, caminhar diretamente até o Cristo. Conta, então, boa vontade e a dedicação de amigos que por elas intercedem junto ao Senhor. Há enfermidades que permitem a seus portadores buscar auxílio necessário por si mesmo. Outras, no entanto, devido ao agravamento do estado inicial, só podem ser superadas com o auxílio de outro. Entretanto, independentemente do tipo de enfermidade, o processo de cura só se caracteriza com a deriva superação dos obstáculos simbolizada na palavra multidão existente na frase, e não poderiam aproximar-se dele por causa da multidão. Não são poucas as dificuldades que a luta renovadora oferece. Às vezes, os obstáculos se revelam como intransponíveis, em razão dos bloqueios que impomos a nós mesmos quando, na busca do equilíbrio, devemos nos ajudar aos lances da cooperação fraterna ou à orientação das medidas terapêuticas. Com perseverança e confiança no amor do Cristo, conseguiremos, porém, superar a multidão de dificuldades que surge no nosso caminho. Vamos comentar? Vamos. Você vê que quando ele fala que ele era paralítico e não podia ir até Jesus por si próprio, e ele fala que determinadas deficiências a gente consegue ir em busca, né, sozinhos, mas em determinadas situações você precisa de buscar por ajuda. Isso. Acaba que a gente vê que nós aqui na Terra, quando a gente passa por alguma situação que muitas das vezes nós não conseguimos resolver sozinhos, é justamente para poder a gente pedir ajuda para alguém, né? Nós não estamos aqui sozinhos, né? Cada um tem que cooperar com o próximo. E eu vejo que nessa parte que foi justamente isso que aconteceu com aquele paralítico. Ele não podendo procurar ajuda sozinho, mas ele tinha ali por perto dele sempre pessoas dispostas a ajudar, né? E vira e mexe, isso acontece conosco. Muitas das vezes a gente até acha que não precisa de ajuda ou nunca vai precisar, mas há situações na vida da gente que a gente sempre vai ter que precisar de um amigo. Nem tudo a gente consegue resolver sozinho, né? Aí trata da questão também da caridade, né? Da fraternidade, da solidariedade. Porque ele não podia estar com Jesus sozinho e teve a caridade de outros 4 amigos que, vendo a situação dele, o levaram até Jesus. E tendo aquela multidão, de modo geral, que às vezes nos impede de chegar até ele, eles fizeram o quê? Descobriram o telhado e desceram a cama até Jesus. Olha o sacrifício que foi feito. Da mesma forma, está trazendo para a gente que ainda hoje existem pessoas em pequenos grupos que fazem isso de coração, porque sentem necessidade de ajudar o próximo da mesma forma que amanhã ele poderá ser ajudado. Isso mostra a questão da cooperação e da bondade que tem no coração. Mas aí eu fico pensando também, o necessitado tem que dar o primeiro passo, né? Provavelmente o paralítico deve ter solicitado a esses amigos ajuda para que ele pudesse ser encaminhado até lá, né? Porque tem muitas pessoas que precisam da ajuda, mas ficam quietos. Fica esperando cair do céu, né?
A pessoa, antes de receber a ajuda, ela tem que se ajudar, né? Sim, Não adianta as pessoas ajudarem se ela não quer ajuda, né? ela tem que querer, né? Querer uma ajuda. Mas tem uma situação que às vezes a gente não consegue interpretar, é o seguinte: as pessoas, elas têm vergonha de pedir ajuda. E quando ela é ajudada, é na condição de coitada. Sim. Eu não queria dar trabalho, mas é uma necessidade da caridade humana, exercer a nossa caridade. E não são poucos os casos, Pedro. Muita gente ainda é orgulhosa o suficiente de achar que não depende de ninguém. Isso é uma forma de orgulho, né? Principalmente no seio familiar, né? Sim, é o que mais tem no seio familiar. Os mais próximos da gente. Aí entra a humildade, né? Também. Sim. Poderia ser, no caso dele, o orgulho, mas também é uma forma dele, né? Não se humilhar, mas ter uma certa humildade para buscar. Não sabemos se ele pediu ou se esses 4 amigos se propuseram, né, assim, espontaneamente a ajudá-lo, vendo a sua necessidade maior. Nem esperou que ele pedisse. Talvez ele tivesse uma certa dificuldade até em pedir, mas nem esperou. Aqui não relaciona nada, não fala nada sobre isso. Realmente tem muita gente que precisa de ajuda e não pede. Mas quando alguém verifica que ela está necessitada e oferece, aí ela até que acaba aceita de bom grado. Isso que a dona Isabel citou aí também procede. Acontece bastante também. Sim. Aqui também fala também, Vitor, que é o seguinte, que o paralítico estava em expiação, né? Isso. E assim, o que ele fez no passado para agora estar nessa prova? Então não nos cabe, né, ficar aqui e fazer deduções, mas cabe a ele porque é o seguinte, pelo fato do sofrimento que ele tinha, ele entendeu que precisava de ajuda. Eu preciso de alguém para poder me ajudar a chegar até ele. Porque como é que chegou como é que ele chegou até Jesus? Onde que ele soube que tinha alguém que automaticamente daria para essa oportunidade de cura? Pois é, alguém levou essa informação para ele. E quem foi que levou essa informação? Foram os próprios amigos. Sim. Os amigos não. Que já estavam querendo ajudá-lo. Exatamente. Então já existia a intenção de ajudá-lo. Mas aqui fala uma frase muito importante, sabe? Porque eu acho que essa questão de querer ajudar, que fala aqui, o paralítico era um espírito em expiação, num corpo entrevado, resgatava os erros do passado. O sofrimento resignado, ele já estava resignado. O sofrimento resignado lhe abrira o coração para o amor e despertara-lhe o desejo de viver nobremente. Então, ele diz, aqui já está dizendo, pelo menos que eu entendi, que ele já está dizendo, ele já tinha dado o primeiro passo. Sim, ele está seguro, né? Ele já estava resignado com o sofrimento dele, de coração cheio de amor, para poder se curar. Então, eu acredito que ele já tenha ele mesmo já tenha tomado a decisão, se não, você me leva para ser curado, que eu preciso ser curado, eu quero ser curado. Sim, ele deu o primeiro passo, né, Darcy? Ele já colocou na condição que eu sou
eu necessito de ter esse aporte. É que no nosso planeta, que é de provas e expiações, todos nós vamos ter muitos e muitos problemas a serem resolvidos, né? Agora, se nós temos ou não a boa vontade de correr atrás e resolvê-los, aí já são outros 500. Igual a Darcy falou, ele sabia da condição dele, que ele pega era um paralégico, né? Não sei se era paralégico ou se era tetraplégico, né? Só fala que ele era paralítico, né? Mas ele não fala se é só dos membros inferiores ou superiores. Tem isso também, né? Aí acaba que é o seguinte, ele não tinha essa condição de chegar até Jesus, mas ele sabia da condição dele, que ele precisava de ajuda, mas que ele tinha essa boa vontade de sair daquela condição. Sim. Então ele já procurou por alguém que conseguiria resolver o problema para ele. E aí ele contou com a ajuda dos amigos dele. Então achei bacana porque além dele ver que ele tem um problema, ele ainda busca a solução do problema dele, né? Enquanto muitos ainda ficam assim, conformados, né? Acham que nunca vai melhorar e vai ficar sempre na mesma. Ou então fazer uma de vítima, igual o Pedro falou, né? Você fica lá fazendo de vítima, não vai ter condição, eu vou importunar muito fulano, fulano vai ser muito triste. Então... desse jeito, né? Vem trazendo para nós também aqui uma reflexão interessante, para assim, ó, há enfermidades que permitem a seus portadores buscar auxílio necessário para si mesmo. Outras, no entanto, devido ao agravamento do estado inicial, só pode ser superada com o auxílio de outra. É o que o Vitor acabou de trazer aí, que ele, né, Davi trouxe, ele já tinha dado abertura para que ele pudesse ser curado. Então, ele buscou ajuda, só que ele não tinha como chegar até Jesus. E assim, os próprios amigos, né, se compadeceram disso, e nós levamos você até lá. Sim, realmente. E você vê que ele fala aí também do que consegue, né? Às vezes nós estamos passando por alguma prova, né? Ou por alguma expiação, mas que nós temos plenas condições de correr atrás e passar por aquilo. Sim, eu acho que essa que é a melhor oportunidade, né? De eu saber da minha condição e procurar desenvolver da melhor forma possível, né? Sim. Tá certo. E aí, Toninho? Eu vejo aqui nesse texto que foi lido aí, que, para mim, o centro das atenções, a princípio, são os 4. Para mim, o centro das atenções são os 4. Tiago, no livro dele, fala muito da questão da fé e da obra. Principalmente lá no capítulo 2, ele deixa muito claro a respeito dessa junção. E no 26 ele diz que porque assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. E nós vimos aí, aqui, diante dos fatos, como eu falo desses 4, eles notavam que, pela visão da fé que eles tinham, que Jesus era possível curar aquele aleijado lá. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é que a cura desse fulano aí, ela aconteceu primeiramente no coração dos amigos dele. Com certeza. Para depois, então, ela tornar-se uma realidade lá no corpo desse paralítico. Entendeu? Então, é aí que bate essa questão lá que o Tiago fala lá no seu capítulo 2, no verso, parece que é o 26. Que assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta.
Por isso que cada um foi lá, voltando aí na questão do texto aí, foram lá, cada um pegou naquilo que lhe cabia e levaram até Jesus. Né? É o 17, Toninho. Não pode até no final lá. Olha lá, começa no 17, né? Vai no 26 lá para ver o que está escrito lá. Que aí ele fala que a fé sem obras, né? Aí vamos ver lá no 26. Vai descendo, vai para os 26 lá. 26. Porque assim como o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Isso mesmo. Agora, então a gente viu aí, eu vejo aí, que eles, embasado naquela proposta que eles eram homens de fé, cada um pegou lá a sua parte e viu que a obra poderia ser terminada diante desses fatos através de Jesus. Com certeza. Porque ali eles começaram a entender, então, a partir de então, e viam aquele colega deles, aquele fulano lá, totalmente livre daquelas deficiências. Por isso cada um acabou de pegar numa ponta lá da maca lá e levou até Jesus. Uma coisa muito interessante que nós vimos que não houve empecilho para que. Nós vimos que lá estava muito tumultuado, cheio de gente, que não houve nada que os impedia de levar aquele fulano até Jesus. É onde eu acho que a cura aconteceu primeiro no coração deles, através da fé que ele tinha. Exato. Isso é fato. Entendeu como? Então, eu acho que o centro das atenções aí são esses 4 aí que são os seus amigos aí. E lá no plano espiritual, André Luiz, ele é prático em falar por diversas vezes que essas situações no plano espiritual funcionam desse jeito. Nós vimos aí que ele, doente que estava, né, pela falta de fé, aqueles outros que tinham fé foram lá quase que todo dia buscá-lo lá no umbral, até que ele torna-se um condicional da atuação, ou seja, ali a obra se faz no momento que ele se entrega àquela realidade para uma nova etapa de vida no plano espiritual. Nós vimos aí isso aí. E esses homens esses 4 homens, acreditavam que Jesus podia fazer algo por ele, por aquele fulano lá. O nome de esforços, que é o mais interessante, em levar e descê-lo daquela forma que o fosse. Sabe? Então, acho que isso aí é que nos chama a atenção, sabe? Que essa questão de a fé sem obras é morta, que o homem que vive só, eu acho que é um homem sem condicionamento nenhum. Porque, aliás, ninguém vive só. Nada na vida como eu sempre falo, vive na unicidade, né? Nada. Os olhos precisam do mirante para poder enxergar. A energia precisa de polos para poder se fazer. E tudo. O corpo precisa do alimento e vice-versa. Então, nada existe na vida da qual a gente fala da unicidade. Nós precisamos do ar para respirar. Então, são conjunções, são tudo junto. E nós vimos aí, repito, eu vejo que o destaque aí são esses 4 colegas, esses 4 amigos dele aí. Bom, se nós temos fé, vamos trabalhar em cima dessa fé e levar àquele que pode obrar. Foi o que aconteceu aí, na minha opinião. Entendeu? Você trazendo isso aí, Toninho, vai estar aqui justamente na descrição do livro. Nós vamos ler isso aqui agora. O que você falou está aqui. Na onde? No livro que nosso aqui, no EAD. Está escrito aí? Está escrito. Vamos lá. Existe grande distância entre a mentalidade paralisada nos processos de reajuste e o auxílio operante do mestre. É importante considerar que essa situação, mente paralisada versus auxílio operante, se conjuga perfeitamente, não só no plano das relações interpessoais, como no íntimo de cada um.
Isto acontece porque as viciações geradas pela experiência infeliz do passado imprimem um padrão comportamental que desencoraja o esforço de obter a cura que muitas das vezes deve ocorrer na forma de decisões ousada e significativa. Na conquista desse objetivo, não se pode prescindir da vontade que alimenta pensamentos, palavras e ações edificantes por meio dos quais ganhamos força para superar obstáculos. Você falou isso agora há pouco. O texto do evangelista Marcos informa que os amigos do paralítico não se deixaram abater quando, conduzindo o doente até Jesus, depararam com a multidão. Usando da criatividade, abriram um buraco no telhado por onde baixaram o leito em que jazia o doente. Extraindo o espírito da letra, podemos afirmar que, em todo o processo de auxílio, encontraremos, de forma natural, uma multidão de desafios. Entretanto, se existir sinceridade e propósito, saberemos superar as dificuldades, identificando medidas alternativas. O ponto que merece comentário diz respeito à solução encontrada pelos 4 amigos para conduzir o paralítico até aonde Jesus se encontrava. Fica evidente que, para socorrer os necessitados, devemos elevar o nosso padrão vibratório a fim de que sentimentos inferiores, como decepção, ansiedade e angústia, não invalidem as nossas ações. Subir ao telhado significa manter-se em sintonia elevada com os benfeitores que se encontram em planos superiores. O buraco no telhado pode indicar uma brecha que foi aberta aos condicionamentos mentais do doente, necessária para conduzi-lo definitivamente até Jesus. Esta abertura mental no telhado libera concepções cristalizadas e assegura o encontro com o mestre, cognominando de a luz do mundo. Percebemos assim que a firme vontade do paralítico encontrou ressonância na louvável disposição dos seus amigos. A sabedoria dos ensinos do Cristo mostra que em todos os processos de cura ocorre, primeiramente, uma subida. No caso do paralítico, essa subida foi facilitada pelo auxílio dos seus 4 amigos. Quer isso dizer que é preciso o Espírito oferecer condições, vontade firme, para se libertar de seu passado de erro, claramente evidenciado na paralisia, resultante da manifestação da lei de causa e efeito. Ou seja, o Toninho fez um resumo de tudo aqui que está escrito aqui. Trouxe para nós justamente essa definição, né, de que o paralítico ele abriu a sintonia para que ele pudesse ser curado. Os 4 amigos, já em sintonia nacional, bem aberta, com a condição de ajudar na sua caridade e tudo, eles tiveram todo esse conceito de burlar aquela questão da multidão, de sair daquela condição e chegar até o mestre, porque sabia que nessa condição ele poderia ser curado. A fé é algo estrondoso, a gente sabe perfeitamente disso. E uma coisa que também nós sabemos é que tudo aquilo que nós desejamos, primeiramente, nasce no nosso coração. Exato. Ou no nosso centro das ideias, né? Para que depois elas se tornem assim, realidades, ou seja, se materializem, né? E eu acho... É isso mesmo? Eu acho muito bonito essa questão da fé. Lá no livro dos Hebreus, esse livro ele é quase que direcionado a essa questão da fé. Mas se a gente pegar lá no capítulo 11, livro dos Hebreus do capítulo 11, nós vamos ver coisas maravilhosas a respeito, sabe, da fé. E é exatamente isso que levou esses fulanos lá. Então, nós temos certeza que eles, ou seja, essa proposta surgiu da mente ou do coração dos 4. Então, vamos levar, baseado na nossa fé, que aquele que é capaz de realizar as obras, assim o fará. Né? E outra coisa, hein, Toninho?
Ele ainda falou que mesmo vendo aquela multidão, eles não se abalaram, continuaram firmes no propósito deles. Claro. Não tem aquela coisa lá que nós já lemos aí, que a fé transporta montanhas? Então não havia empecilho nenhum. É isso que é bonito que eu falo com vocês, que tem lá uma explanação muito bonita lá no livro dos Hebreus, no capítulo 11, sabe? Somente nos 6 ou 7 primeiros versos são coisas maravilhosas. Você vê o que a fé realmente é no coração do ser. Não existe barreiras. Né? Não foi à toa que Jesus fala... Não foi à toa que Jesus fala para Pedro que ele redigisse, que ele construísse o seu templo sobre o terreno sólido, embasado na fé, ele jamais ruiria. Entendeu? Olha lá que bonito, olha. Vocês veem aí, olha lá, pela fé Abel ofereceu e por aí vai, pela fé Enoque vai, pela fé e por aí vai. Então ele dá uma aula maravilhosa aí a respeito né? Tudo aí, esse capítulo todo ele fala, olha que coisa linda esse aqui, ó, o 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de concedeu e dar à luz a um filho. Nós sabemos que está escrito lá que ela era, como é quando a mulher infértil, não, como é que é? É infértil mesmo. Pois é, e no entanto a fé que ela tinha, ela sabia que aquilo tornaria-se uma realidade. Sim, tá pela fé dela ela conseguiu. Seu filho, né? Como é que chamava lá? Isaac, não é isso mesmo? Esse Isaac Tarabchevski, né? Não, como é que chamava o filho dela? Abraão. Não, filho de Abraão. Ela é Isaac, né? Isaac. Filho de Sara, não é? Chamava Isaac, não é não? Ué. É isso mesmo? Isaac Tarabchevski. Ninguém sabe o nome da filha dela, gente? É isso mesmo, Isaac. Então, pois é, para vocês ver que coisa maravilhosa. Então, a fé é algo que realmente é o princípio idealizador, né? Na minha opinião. Porque se constrói, como dissemos aí, no coração ou no centro das nossas atenções, do caso do pensamento, né? E depois torna-se uma realidade, né? Sim. E eu olhei aqui, realmente é Isaac realmente mesmo. Aconteceu com aqueles 4. A fé que eles tinham é que se levassem àquela situação, tornaria-se realidade, se materializava a cura que Jesus fez. Né? A fé, é como você disse, a fé move montanhas, né? Com certeza. Pois é. Prosseguimos? Vai na fé. Vai na fé. Toninho. Vai na fé. Aí fala aqui, no versículo 4, a informação de baixaram o leito em que jazia o paralítico, fica claro que o trabalho dos benfeitores foi de levar o padrão vibratório do doente, mas como este não possuía recursos espirituais suficientes para se manter num plano de vibrações elevada, prenderam-no ao leito e, cercando de cuidados, puderam levá-lo aos pés do mestre. O paralítico, por sua vez, posicionado no piso evolutivo que lhe era próprio, mas mantido sob assistência espiritual superior, consegue assimilar com equilíbrio o auxílio que lhe chega. Vimos, então, que a renovação mental, com base nos enunciados da Boa Nova e da doutrina espírita, é a chave capaz de abrir essa passagem superior de que nos fala Marco, para que nos ocorra nossa descida no plano do cura destrutivo, subindo, captando as vibrações do alto, conquistáveis e aplicáveis quando se desce aos campos operacionais das lutas cotidianas. A fim de que o operar de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte de exemplificação, apesar da dificuldade da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria da construção cristã.
Então, ele está trazendo, mais uma vez, a questão da fé inabalável que tanto o paralítico teve, quanto os 4 amigos, né, que realmente se colocaram na condição de ajudar aquele irmão que estava na dificuldade. Agora vamos continuando. Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos 2, 25. Jesus atendeu o paralítico, fundamentando-se na fé revelada por este e na dos seus intercessores, manifestado em atos de coragem e de abnegação. A fé do enfermo e dos cooperadores, tendo como base a misericórdia divina, culminou em concessão de nova oportunidade para a superação de débitos contraídos em existência pretérita. Assim, a expressão disse ao paralítico atravessa os séculos e chega ao presente, nos fazendo ponderar a respeito da força do magnetismo do Cristo que, agindo com amor e sabedoria, concede nova oportunidade àquele companheiro. Aí vem a explicação. Muitas pessoas confessam a necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculo que lhe impede a sublime aproximação. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimo interessado em seus benefícios mortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Aí está lá, né, nas referências. A referência aqui é o livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 118, o paralítico. A afirmação de Jesus ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados, expressa que ele, o Cristo, estava ciente do novo estado de alma do enfermo. Filho, a expressão carinhosa para cada homem renovado pelas provações, mas capaz de refletir os ensinamentos de Jesus nas suas ações e exemplificação no bem. Sabe que este, pela sua atividade do bem, pode provocar efetiva mudança de comportamento, desvinculando-se dos fulcros do sofrimento que o mantém prisioneiro na esteira das vibrações kármicas. Nesse sentido, o perdão só pode ser decretado quando se conhece a extensão das causas e dos efeitos, dos agravantes e dos atenuantes, que marcam o processo evolutivo de cada pessoa. A respeito, informa os espíritos superiores que o perdão é a medida de inteligência e bom senso que nos desonera de vinculações complexas e indesejáveis. Allan Kardec nos dá uma explicação clara do significado das palavras do Cristo: perdoados estão os teus pecados. Aí traz, por meio da pluralidade da existência, ele, o Espiritismo, ensina que os males e aflições da vida são muitas das vezes expiações do passado, bem como que sofrendo na vida presente as consequências das faltas que cometemos na existência anterior, e assim, até que temos pago a dívida de nossas imperfeições, por isso que as existências são solidárias umas com as outras. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, o dizer de Jesus, teus pecados te são redimidos, equivalia a dizer-lhe, pagaste a tua dívida, a fé que agora possuis, ele deu a causa da tua enfermidade, consequentemente, merece ficar livres dela. Então, isso aí é como nós falamos na semana passada, isso aqui, esse texto que você leu sobre Kardec, está lá na Gênesis, no capítulo 15, que ele deixa claro aqui que Jesus
pela sua, como falamos na semana passada, pela sua condição, né, do que o era, ele tinha essa capacidade. Então, ele cessava ali, quando ele falava, estão perdoados os teus pecados, ele cessava ali a partir de então, ou seja, ele via que todo o passado kármico, ou seja, das vidas passadas, cessava ali, através, no caso desse homem, através daquela condição de aleijado, paraplégico, como queira. Então, ali, a partir de então, ele estava começando uma nova etapa na vida dele, na vida espiritual dele. É exatamente isso mesmo. Está lá, Gênesis é as curas de Jesus, que foi esse capítulo 15. Então, O verso 15, curiosamente, o item 15. as predições, né? Então, ele, quando falava isso, ele já cessava toda aquela tribulação que ele vinha trazendo de vidas passadas para até o momento ali. Ó. A partir dali era uma nova existência, novos passos. Uhum. Antes de começar a reunião, ô Pedro, na hora que você chegou, né, a gente fez a leitura justamente do livro Caminho, Verdade e Vida. Aí, tá vendo? E eu já localizei aqui o capítulo 118, que fala sobre o paralítico. Algumas coisas estão relatadas aqui no livro, do EAD 2. Você acha que convém fazer a leitura desse? Eu creio que sim, é bom para a gente poder fixar, né? Também acho bacana, Vitor. É muito bom. Então, vou colocar aqui na tela. A hora que aparecer, você me dá um toque. Apareceu. Ah, foi? Então, Foi. vamos ver o que traz. Olha lá, o 118, né? O paralítico. Abre aspas. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos 2, capítulo 2, versículo 4. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nós sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele, sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum e na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto com o amparo de teus amigos espirituais e deixa-te cair aos pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Então você vê que qualquer que seja a tribulação que nós estamos passando no momento, se nós meditarmos um pouco e vermos que é necessária a presença do Cristo, pela nossa fé,
mesmo que a gente esteja, né, com essas dificuldades materiais, né, como ele pôs aqui, que no caso é representada pela multidão que estava em torno do mestre, a gente consegue sim chegar até Jesus através da nossa própria fé. Sim. Mas aí já é uma fé operante, né, Vitor? A gente Isso. tem que se movimentar primeiro, mesmo com essa fé, a necessidade da nossa movimentação, da nossa vontade firme, boa de realizar. Né? Você vê que o objetivo era chegar até Cristo. A dificuldade era chegar até Ele. Mas se você tiver boa vontade, fé, perseverança, você consegue passar por essas dificuldades e chegar até Ele. Com certeza. O que não pode acontecer? Vai dar assim. Eu falo, e muitas das vezes as dificuldades nos chegam exatamente como uma prova para ver se a gente vai perseverar, se a gente vai ser persistente ou se a gente vai simplesmente desistir. Muitas das vezes, pelo menos eu vejo assim, muitas das vezes nos chegam dificuldades para a gente poder, como se diz, persistir e não, assim, não, eu vou conseguir, a fé aqui, eu estou com fé e vou, né? E a gente tem que entender que essa fé, ela tem que ser operante, como foi falado, e a gente não está sozinha, né? Temos que acreditar que se nós temos a fé, tudo bem, estamos buscando, nós somos seres amigos. Falhando a fala da dona Isabel. Tá picando. E também tá picando? Tá. Muito? Tá, parece que está cortando. Amigos espirituais que estão nos observando. Sim, sempre a gente vai ter, como ele colocou no livro, né, espíritos superiores que vão estar sempre a nos amparar, sempre a nos intuir, sempre a nos auxiliar nesses momentos, né? Então a gente tem que confiar neles também, também ter fé que eles estão ali trabalhando por nós também, né? Sim. Eles estão simbolizados nesses 4, né? Sim, através dos 4 que levaram o paraplégico lá. Você vê que o tempo todo ele fala da fé. Foi muito importante o Toninho ter lembrado lá em Hebreus, né? Do que a fé é capaz, né? Uma coisa muito interessante é que nós falamos aqui, que essa cura dele já iniciou nesse processo da fé desses 4. Porque muitas foram as dificuldades que eles tiveram para chegar até Jesus. E uma delas que eu acho assim, que pega bastante, é a da incredulidade. Essa talvez tenha sido uma das dificuldades. Porque eles poderiam até ter pensado em desistir de levar, mas a fé fez com que eles chegassem até o final. Que encontrasse a segunda barreira, que no caso era a da indisposição, que poderia também... Da multidão também, que quando chegaram, viram, né? Olha a multidão até que aí. ponto, baseado na indisposição, até que ponto, né, eles estariam realmente dispostos a levar aquele homem até lá, meu Jesus? E a Isabel lembrou bem da multidão. Outra dificuldade é de subir com aquele homem e descer pelo telhado. Abrir uma greta no telhado, né? Que foi uma barreira, talvez a última, mas eles superaram essa barreira também. Eu vejo esse ensinamento como uma grande lição para nós, viu? Para a gente aprender como eu falo, que tudo, o chute inicial dessa cura partiu da fé que aqueles homens tinham, desses 4,
operando, né, e transpassando todos esses obstáculos, essas dificuldades. Ensinando-nos que nós não devemos nos deter diante das Ou seja, dificuldades. foram vencedores, né? Sim, Com certeza. Aqui fala também, só para poder fixar um pouquinho, né? Fica evidente que, para socorrer a necessidade, devemos elevar o nosso padrão vibratório a fim de que sentimentos inferiores, como decepção, ansiedade e angústia, não invalide as nossas ações. Subir ao telhado significa manter-se em sintonia elevada com os benfeitores que se encontram no plano superior. O buraco no telhado pode indicar uma brecha que foi aberta nos condicionamentos mentais do doente, necessária para conduzi-lo definitivamente até Jesus. Então, é exatamente o que o Toninho trouxe, a questão da multidão, a dificuldade que foi de subir até o telhado, abrir a questão do telhado e descer em condição para que fosse trazido até Jesus. Então, esses se quatro deixaram, né, homens... levar por nenhum desses, se intimidar por nenhum desses obstáculos, né, que foi o mais interessante. Exatamente. A própria multidão já era uma questão de impedimento. Sim, o telhado, né? a forma de chegar, tudo era. Sim, mas o primeiro impacto era o quê? A multidão, vencer aquilo. Que eles conseguiram mostrar que eles estavam capazes. Então, é o seguinte, houve naquela situação, não só pela parte dos quatro, mas também da própria multidão, de entender a necessidade daquele que estava sendo amparado. Pois é. Então, eles foram realmente vencedores diante de uma situação, né? Nos dando uma grande lição, né? Como a Darcy colocou, nos trazendo uma grande lição para que nós, diante, né? Está picando muito, né? Tá. Diante das nossas dificuldades na vida, né, dona Isabel, a gente vai sempre prossiga, não desista, porque nós estamos sendo amparados lá em cima. E a gente não está sozinho, né? Não, E a gente está vendo essas dificuldades hoje na vida, né? Sim. Nesses momentos, né? De reajustamento da humanidade, todos nós somos essa humanidade, esses 1000 óbices que estão, muitas vezes, na nossa caminhada para a gente superar. Mas o que falta no homem verdadeiramente é essa fé, sabe, Isabel? Por isso que não existe a união, né? Cada um quer puxar a lata de sardinha para o seu lado, sabe? O momento é se unir, né? Eles estão querendo derrubar outro e prender um, isso não é. Então, isso não é. Sabe? Eles ficam perdendo tempo com isso, né, Tony? Exatamente. Passando barro, né? Passando barro e acaba... Isso aí realmente é uma lição que a gente viu aí, até para, como diz Isabel falou, para os dias de hoje, né? Porque o homem precisa de mais do que ler, é entender o que está lendo, né? Essa é a verdade. Isso aí faz parte. Porque agora, Toninho, não é mais o momento. O momento agora é do sentimento, é de sentir a mensagem para viver a mensagem. Sentir e viver. Aí nós vamos conseguir, como diz Paulo, né? Combater o bom combate diante das dificuldades. É isso mesmo.
Agora nós vamos tratar São imensos. dos escribas, né? Aqueles que não acreditavam na possibilidade de Jesus perdoar os pecados. Ah, sim, é isso mesmo. Né? Colocar na condição de que ele não tinha poder para tal. Então, vamos lá. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mateus 2, 6, 7. Quem se dedica ao esforço de superação das próprias imperfeições se defronta com as reações voltadas contra os propósitos de melhoria. Tais reações caracterizam os interesses imediatistas, as tradições ou o apego, simbolizado nos escribas assentados citados no texto. Sabemos que não é fácil desativar tais elementos, muitos dos quais já fixaram moradia em nossas mentes ao longo dos séculos. Acrescentamos que as manifestações de desânimo, de rebeldia e de resistência às mudanças também nos mantêm acomodados, realizando observações interesseiras ou fomentando intolerâncias. Esse estado de acomodação representa outra forma de imobilidade além da física observada no paralítico. Os outros, os escribas sentados, ainda que parcialmente imobilizados pela vida que levavam ou pelas aquisições que possuíam, poderiam ainda fazer escolhas mais acertadas, abrindo o tempo da alma a uma melhor compreensão da vida pelo culto do bem e do amor, favorecido pelo trabalho regenerador. Vemos, de um lado, Jesus conclamando a criatura ao serviço da melhoria espiritual, do outro, as insinuações da própria inferioridade moral apontada e arraigadas do psiquismo expresso no arrazoava entre si. A discussão era uma tentativa de abafar os propósitos de edificação espiritual que o Cristo lhe disponibilizava naquele momento. Este raciocínio se confirma na seguinte indagação proferida pelos escribas. O que diz este assim blasfêmias? Incapaz de atentar para os mais elevados valores espirituais, adotam atitudes próprias de espírito cristalizado em ideias, atitudes e convenções mundanas, desprezando a mais bela expressão do amor que misericordiamente lhe oferecia o Cristo. Ignorando tal bênção, faz-se logo presente em consequência a pressão do homem velho, inconformado e desinformado, mas que se insurge contra a legitimidade dos valores nobres perguntando: quem pode perdoar os pecados senão Deus? Essa indagação revela que os escribas estavam fechados ao entendimento espiritual. Na verdade, é justo admitir as perguntas proferidas por eles, podem também ser indicativas de dúvidas. Acreditamos que a presença de Jesus no templo, acompanhada da multidão, e os esforços do paralítico e dos seus abençoados intercessores causaram algum impacto naqueles cultores da lei mosaicos. Caso contrário, eles não teriam proferido as perguntas. É oportuno observar que, da mesma forma que o doente se apoiou nos amigos para colocar no caminho da cura, os escribas se apoiaram mutuamente para neutralizar o esforço de mudança suscitado pelas palavras do Cristo, preferindo continuar preso à interpretação literal dos ensinamentos da lei de Moisés. De certa forma, essa atitude encontra respaldado no tipo de trabalho executado pelos escribas. Nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes do exército judeu. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e as interpretavam para o povo. Faziam causa comum como os fariseus, de cujos princípios partilhavam,
bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores, daí os envolvê-los Jesus nas reprovações que lançava aos fariseus. Então tá aí, né? A questão da acomodação, a questão da intolerância, do preconceito, da inveja, do ciúme. Então, de certa forma, colocar Jesus como que não tinha a capacidade de fazer aquilo. A verdade é que esses escribas aí, eles se otimizavam bem nas leis de mosaico, as leis, né, do passado, né? Porque Jesus, já na própria prece do Pai Nosso, ele já nos ensina que o homem é capaz de perdoar. Perdoai as vossas ofensas à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Quer dizer, há uma abertura também de que aquele que se acha cheio de pecados vai buscar o perdão lá do sacerdote, lá naquela casinha lá como é que chama aquela casinha? Né? De confessionário, que chama, não é isso? Agora, está certo que tem coisas que a gente não tem essa capacidade. Mas nós vimos ali que, diferente de qualquer situação, ele, se observado as suas palavras, ele era capaz disso aí. E ele, como eu sempre falava, né, como foi dito, ele não veio derrogar a lei, mas aplicá-la, ou seja, colocá-la, né, de uma forma. Então, esses aí não admitiam. Primeiro que, trazendo tudo para a história, eles faziam de tudo para passar uma rasteira nele, né? Isso aí é o que mais eles queriam fazer. Pois é. O que mais essa tentaram. questão de perdoar, nós somos capazes de perdoar. Pode até ser que nós não perdoemos verdadeiramente, mas nos é dado esse direito. De pedir a alguém que nos perdoe, ou de que, de repente, eu falo, eu te perdoo. Né? Isabel? Pois é. Hoje o Silvério falou bruto hoje, né, gente? Não, Silvério? Virou para você. Nesse caso dessa parte aí, eu acho muito também que para eles era difícil entender aquilo, porque eles entendiam só que Deus é que poderia perdoar pecados. Era o entendimento deles. Então, daí a compreender que cessou, né, digamos assim, a expiação, né, a expiação do paraplégico, para que Jesus, né, pudesse afirmar que o pecado estava perdoado, eu acho também muita falta de compreensão deles. Claro, que eles também queriam, né? Eles não queriam dar o braço a torcer. Jesus era tudo, né, aquilo que se mostrava. Né, que ele era digamos assim, o profeta prometido, né? Mas eu acho também, vejo muita ignorância deles, porque como que eles iam entender isso? Né? De que cessou a expiação e, portanto, né, ele poderia ser curado, ele poderia, né? Jesus poderia comunicar a ele que o pecado havia sido perdoado. Né? Eu entendo mais com a comunicação de Jesus, não que Jesus tenha perdoado por ele próprio. Ele estaria, né, derrogando a lei do Pai. Mas ele simplesmente comunicou, né, ao paralítico que os pecados dele haviam cessado. Né? Então, assim, até compreensível a ignorância dele, porque acho que era muita coisa para ele poder entender. Né? Apesar de todas as segundas intenções que tinha e tudo, mas para eles lá, eu acho que era difícil para eles entenderem isso aí. Silvério, você vê que eles pegavam as leis mosaicas e eles só pensavam o seguinte: tem que cumprir essa lei, não cumpriu não, tem que ser punido. Só que aí, quando Jesus pega e fala que perdoou os pecados daquele paraplégico,
ele demonstrou que qualquer um é capaz de perdoar, né? Aquela ofensa. É que nem o Toninho trouxe para nós, até na própria prece do Pai Nosso, quando Jesus ensina, falando que perdoar as nossas ofensas, né? Então acaba que Jesus, durante toda essa trajetória, é que nem ele mesmo dizia, né? Ele não veio derrogar a lei, mas ele veio com que os homens eles enxerguem ela através do amor. Porque, afinal de contas, eu não esqueço daquela parte que eles iam apedrejar a mulher adúltera, né? E que ele mostra que todos somos carregados de pecados, por que vamos punir somente ela, né? Então teríamos que ser todos punidos. Então acho que quando esses escribas vieram questionar isso para Jesus, é porque realmente é que nem você falou, eles não tinham entendimento, né? É ignorância mesmo. É. E Jesus sabia isso, Jesus não tinha conhecimento, porque ele tinha conhecimento ele falava para o espírito imortal. Ele não falava nem para escriba, nem para o espírito imortal. Como ele falou lá para os que queriam apedrejar a mulher adulta, que conhecia cada espírito que estava ali, ó. Vou ter que buscar. É isso mesmo. Dona Isabel, você só clicou aí para fechar a câmera. É só clicar novamente, que ela abre de novo. Eu estou tentando aqui, mas não estou conseguindo, não. Peraí. Eu só tenho... a minha dificuldade eu vou ter que pegar tudo de novo. Ó. Aqui, ó. Não, a só está conosco, só não está aparecendo na câmera. Eu estou sabendo. Aqui, ó. Aqui. Aí apareceu. Aí voltou. Beleza. Ô, pessoal, é o seguinte, nós vamos passar o passe? Mas podemos. Porque já são 21h14. A gente passam 11 minutinhos, né, aproximadamente. Então, nosso tema aqui, nós paramos aqui na página 187 do livro novo e 189 do livro antigo. Lá e Jesus, conhecendo logo em seu espírito é assim razoável entre si, lhes disse. Então, a nossa próxima reunião no dia 18, segunda-feira. Ok? Beleza. Está anotado. Então, beleza, então. Alguém por nós faça prece? Eu posso fazer. Vou fazer a intenção do meu irmão, que ele está internado, teve um AVC. Está dando para ouvir? Tá? Sim. Sim, tá sim. Aí ele está internado, teve um AVC, aí eu vou pedir as vibrações para a cura dele. Depois você manda para a gente o nome dele completo. Sim, a gente... Vou mandar lá sim, porque esses 3 dias agora vão ser cruciais, porque ele está com uma trombose e aí ele está tomando anticoagulante para poder ver o que vai ser feito, né? Então o estado dele é muito sério. Aí, então, vamos cuidar. Vamos orar, né? Por ele também, que a gente sempre está relacionando. É Ricardo José dos Santos. Ricardo José dos Santos. Então, vamos lá. Vamos agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, a Deus Pai, por mais esse momento de estudo, possamos aprender cada vez mais, buscar a cura para os nossos males, né? E pedir a intenção daqueles que estão aí também à procura
dessa cura, os que sofrem, os que estão nos hospitais, os que ainda se encontram longe da luz, na rebeldia, na ignorância, no atraso espiritual. Que Jesus possa ser o alento para todos eles. E agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e pedimos também a espiritualidade amiga, pelo meu irmão, possa estar ao lado da família, consolando o coração da esposa, dos filhos, dando força e fé para que não percam a coragem e sigam, né, com muita confiança, porque Deus sabe de todas as coisas, do tempo certo, na hora certa, tudo acontece conforme a vontade do Altíssimo. Estejamos com o coração aberto para enfrentar as dificuldades da vida com muita força e pedimos para encerrar este estudo e que semana que vem, com as bênçãos de Jesus e de Maria, possamos estar reunidos novamente. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Seja, graças a Deus. Virtual. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual. A partir desse instante, você estará junto com nossa equipe de mentores espirituais Bezerra de Menezes. Para a realização de sua limpeza e purificação espiritual e o recebimento de energias revitalizadoras necessárias ao seu fortalecimento interior e exterior em seu corpo físico, emocional e espiritual. Peça também o concurso de seu anjo da guarda e dos anjos e espíritos superiores que tenha mais afinidade. Para isso, orientamos que se despoje de todas as suas preocupações do dia a dia. Deixe de lado, por alguns instantes, suas tarefas e compromissos corriqueiros. Isole-se em um ambiente tranquilo para não ser interrompido. Deitado ou sentado confortavelmente, inicie uma respiração lenta e profundamente, com o único objetivo neste momento de receber esse passe espiritual revitalizador. Deixe-se relaxar e aproveite toda a beleza, o prazer e os benefícios que advirão desse momento de refazimento físico, emocional e espiritual. E se por acaso, nesse relaxamento, você entrar suavemente em sono profundo, peça que sua mente inconsciente acompanhe a narração do passe espiritual e siga todas as orientações pedidas. Fique seguro que após o passe, despertará sentindo-se feliz, revigorado e fortalecido. Para sintonizar com a espiritualidade superior, busque elevar o seu pensamento no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, com sentimentos de bondade, caridade, perdão e alegria pessoal. Agora iniciemos o passe espiritual com a oração ensinada por Jesus Cristo, enviada ao nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino
e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nesse instante, iniciamos o nosso processo de limpeza e purificação espiritual. Assim como as folhas secas e inúteis das plantas caem periodicamente e são levadas pelo vento para sempre, para nunca mais voltarem, permita que todos os vossos pensamentos inúteis e perniciosos sejam desalojados de sua mente. Ideias de vingança, de rancor, de egoísmo em relação ao próximo e de orgulho e ambição exagerados, vícios e instintos morais deprimentes, tristeza, depressão, ansiedade em relação a si mesmo, se desprendam de sua mente e partam de forma definitiva, levados pela sua vontade de melhoramento espiritual. Também permita que todos os sentimentos negativos e inferiores, como a mágoa, a raiva em relação ao próximo, a falta de paciência, o desânimo e a tristeza, o ódio e a indiferença, se desprendam de seu coração, aliviando-o do peso destes sentimentos negativos e sejam levados para bem longe de si, de forma inexorável e permanentemente. Ao mesmo tempo, permita que os mentores espirituais, com a permissão de Deus, nosso Pai, retirem todas as enfermidades alojadas em seu corpo físico e limpem todas as larvas e impurezas do seu corpo espiritual. Enterrando-as nas profundezas do universo, para jamais voltarem a lhe adoecer o corpo físico, emocional ou espiritual. E assim, completamente limpo e purificado de todas as doenças, pensamentos e sentimentos inferiores, você estará pronto para receber as energias benfazejas do universo, trazida pelos espíritos superiores enviados pelo Cristo Jesus. Sinta nesse momento o calor e as energias curativas, revitalizadoras e luminosas, trazidas pela espiritualidade superior. Raios que penetram em todo o seu ser, em todos os seus poros e células. Pensamentos e sentimentos que adentram em sua mente e em seu coração, como o amor, a caridade, a generosidade e o perdão, a fé e a esperança, o otimismo e a alegria, a paciência e a persistência,
a força de vontade e a coragem para enfrentar os desafios. E dessa forma, fortalecido, rejuvenescido e revitalizado, você se sentirá renascido para continuar sua jornada terrena em busca de cumprir sua missão sagrada com maior confiança e coragem. Com mais certeza de poder alcançar o sucesso e superar todos os desafios e provas, com mais sabedoria e convicção de ter aprendido as lições necessárias da vida, com maior capacidade de suportar dores e sofrimentos necessários à sua evolução espiritual. Agora o passe está em sua fase final e nesse momento lembre-se de agradecer a Deus pelo dom da sua vida, por todos os tesouros recebidos do Pai Celestial. Agradeça pelo seu corpo e pela sua mente, por todas as experiências vividas, boas e más, sabendo-se que tudo o que recebeu de Deus e da forma que recebeu foi visando seu próprio adiantamento espiritual. E agora, volte ao seu estado natural, sentindo sua respiração e seu corpo. E volte a tomar consciência de sua vida presente. Sinta-se feliz e rejuvenescido pela experiência vivida com o passe espiritual. Assim seja. Amém. Assim seja. Assim Graças seja. a Deus. Hoje o passe foi bom, viu? Foi mesmo. E no tempo certinho, né, Pedro? A gente fica com Deus, então. Um abraço. Boa noite a todos. Fiquem com Boa Deus. noite a Até o próximo. todos. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, gente. Boa Até. noite, Tchau, gente. tchau. Fique com Deus. Tchau. Boa noite, Silvério. Até mais. Até Boa noite, mais. abraço.